Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de Lucas, capítulo 21, versos de 5 a 19. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lucas tem, ao escrever o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, um fio condutor que permeia as duas obras. Trata-se da nova história que Jesus inaugurou com os pobres e oprimidos, e que continua na praxis dos primeiros cristãos. A nova história não passa pelos poderosos deste mundo, que perseguem Jesus e seus discípulos. Em Lucas 20, o Mestre enfrenta os que defendem o sistema injusto e estão à procura de um pretexto para condená-lo. No capítulo 21, versos de 5 a 36, o evangelista apresenta o fim deste sistema e a caminhada resistente dos que aderiram a Jesus para construir com ele história e sociedade novas. Esses versículos foram chamados de discurso escatológico. O autor escreve em estilo apocalíptico, forma privilegiada naquele tempo para suscitar ânimo e resistência nos momentos em que os conflitos se tornam mais agudos. No primeiro ponto deste evangelho, vamos refletir aqui o fim do sistema injusto. Quando Lucas escreveu o evangelho, Jerusalém e o templo já haviam sido destruídos pelos romanos. Aquele sistema opressor instalado no templo e sustentado pelo sinédrio que levou Jesus à morte e perseguiu os primeiros cristãos, havia acabado. De fato, é próprio da linguagem apocalíptica tomar fatos passados e mostrá-los como ainda não acontecidos, com a finalidade de animar a resistência dos que são perseguidos diante de novos conflitos. Disso nasce uma constatação. A comunidade cristã, que é exemplo do Mestre, pôs o centro de atenção nos pobres e oprimidos. Sobrevive àquela catástrofe que se abateu sobre o suporte da sociedade injusta, ou seja, sobrevive à destruição do templo e de Jerusalém. Assim, a perspectiva futura fica aberta. Cedo ou tarde, todos os sistemas iníquos virão abaixo. Resta saber até quando continuará a sucessão desses sistemas. No ponto 2, o discernimento em tempo de tribulação. Os ouvintes do Mestre querem saber quando os sistemas de morte vão deixar de existir e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer. Mas Jesus não veio satisfazer a curiosidade das pessoas. Quando ele responde com um convite ao discernimento: cuidado para não enganarem a vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. E ainda, o tempo chegou. Não sigam essa gente. O discernimento supõe posicionamento diante da catástrofe ou das catástrofes descritas nos versos 10 e 11. Em primeiro lugar, elas não são o fim do mundo. Em segundo lugar, expressam o desejo latente dos povos por liberdade e vida. Um povo lutará contra outro povo, um país atacará outro país. Além disso, essa afirmação de Jesus quer mostrar que os sistemas baseados na força e na intimidação acabarão se destruindo mutuamente. Em terceiro lugar, fazem nascer a esperança numa sociedade fraterna e justa. De fato, na linguagem apocalíptica, os abalos cósmicos, terremotos, etc., não são anúncio de catástrofes naturais. Pelo contrário, são indicações de que algo totalmente novo está sendo gestado na história e esse novo não tardará em se manifestar. No terceiro ponto, a resistência inteligente demonstra os sistemas de morte. Na verdade, desmonta, acaba. Toda resistência inteligente acaba
os sistemas de morte. Antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos, serão entregues aos tribunais dos judeus e postos na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. A resistência inteligente dos discípulos de Jesus tem poder de desmontar os sistemas que geram opressão e morte. Escrevendo o Evangelho, Lucas tem presente o que já aconteceu com as primeiras comunidades. Os discípulos diante do Sinédrio, a morte de Estevão e Tiago, a resistência de Paulo e etc. Esses acontecimentos, apesar de terem custado a vida de alguns, apontam para a nova sociedade que vai tomando o corpo. Assim, vocês poderão reafirmar a sua fé. A resistência dos cristãos há que ser inteligente e cheia de esperança, pois Jesus está com eles, dando-lhes uma linguagem a qual nenhum inimigo poderá resistir ou rebater. Isso faz lembrar a criatividade de nossos movimentos populares que geram uma sociedade alternativa com seu modo de ser e de agir. Há que ser também uma resistência solidária na comunidade dos que têm fé, a nova família de Jesus, pois os cristãos correm o risco de ser entregues pelos familiares. É ainda uma resistência realista, consciente de que todos vão odiá-los e matar alguns de vocês. Há que ser finalmente uma resistência esperançosa, pois é permanecendo firmes que iremos ganhar a vida.